Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou falar com vocês sobre uma das maiores apostas neste inverno 2023, uma das maiores tendências, que são os tons terrosos. Eu sei que muitos locais do Brasil já tá fazendo frio, por sinal, saudades frio, mas o inverno de fato começa agora no mês de junho, né? Se eu não me engano, a gente tá terminando o mês de maio, então o frio, o inverno de fato já está chegando. Eu, diga-se de passagem, sou uma grande fã de tons terrosos. Agora mesmo eu estou com um tom terroso. Os meus batons, as minhas maquiagens são em tons terrosos, na maioria das vezes. Até quem assistiu o vídeo aqui no canal com um tour pela minha sala de jantar, sala de estar, viu. O que predomina são os tons terrosos. Quem acompanha aqui há mais tempo, né, gente, já sabe. Por sinal, eu tô até querendo trazer um vídeo sobre o meu estilo, porque vocês têm comentado bastante, vocês têm elogiado muito. Agora aqui nessa nova casa que eu tô morando, tem muitos espelhos, eu ando fotografando muito mais os meus looks, então já comentem aqui embaixo se vocês querem um vídeo assim, aí eu mostro os meus looks mesmo na prática, né, como eu monto os meus looks, mas enfim. Mas então pode-se dizer que eu sou a cara dos tons terrosos, isso é o que predomina no meu guarda-roupa, e aí depois é claro que eu tenho os pretos e os brancos, mas assim, tons terrosos é escrachado o que mais eu tenho. E pra início de conversa, né, antes da gente falar aí sobre as melhores combinações, como você colocar aí no seu guarda-roupa, montar os seus looks, a gente precisa compreender o que são os tons terrosos. Eu sei que a primeira coisa que você vai pensar é no marrom, afinal de contas, tons terrosos, mas você não tá de todo errado. Na verdade, tons terrosos são aqueles tons naturais, então aqueles tons que a gente consegue encontrar na natureza. E se a gente for ali analisar um pouco mais profundamente, esses tons eles não são tão saturados. O que significa serem saturados? Eles não têm tanto brilho, eles não são tão chamativos. Então é como se você pegasse a cor e tirasse ali no celular a saturação. Então é sem este brilho. Então podemos dizer que os tons terrosos são aqueles tons reais, aqueles tons que a gente consegue encontrar na natureza, e eles não são tão saturados. A gente consegue até encontrar algo um pouquinho mais quente, porém essa não é a regra. E nesses tons terrosos a gente vê o mostarda, o marrom, o caque, o caramelo, o bege, o palha, o areia, o verde militar, o verde musgo e até mesmo o vinho. Eu acredito que, como tudo relacionado à moda, não é porque algo é tendência que necessariamente você é obrigado a utilizar, e também não é porque essa tendência passa, né, que você é obrigado a descartar ou não fazer mais uso daquilo. Como eu disse pra vocês, os tons terrosos, eles fazem parte de mim há bastante tempo. Desde que eu entendi o meu estilo, entendi o que eu gosto, o que eu não gosto e principalmente o que favorece o meu tom de pele, eu coloquei os tons terrosos ali praticamente como a minha marca. Então, consegue encontrar na minha casa, na minha maquiagem, nas minhas roupas, nos meus acessórios também. E é interessante mencionar isso de entender o seu tom de pele, o que combina com você, porque isso é muito importante para que o tom combine com o seu fundo de pele. Mas aí você não precisa sair vestida 100% de tons terrosos. Você pode colocar como um acessório, como um lenço, como um brinco, como um sapato. A primeira forma que eu gosto de fazer é misturar os tons entre si. Eu amo, por exemplo, misturar esse tom mostarda que eu tô com marrom. Eu acho que fica muito bonito. E aí depende também da altura desse marrom, porque como eu sou uma pessoa de pele negra com esse fundo amarelado, eu preciso me atentar ao fundo de cor, porque senão eu fico parecendo uma coisa só. Mas eu poderia, por exemplo, também misturar um verde militar com areia. Nossa, fica muito bonito, fica muito elegante. Um tom de vinho com um tom de bege. O terracota com o caramelo. Caramelo, por sinal, eu acho que é a terceira cor que mais eu tenho no meu guarda-roupa, só pra vocês terem uma ideia. E acaba que fazendo a união dessas cores, né, na mesma paleta ali, na mesma cartela, fica algo muito harmônico, que você não precisa se preocupar tanto, que você não precisa pensar tanto, porque eles combinam entre si. É como se você estivesse unindo de maneira muito natural. Outra coisa que você pode fazer é misturar tom sobre tom. Do mesmo jeito que eu falei que eu preciso encontrar um tom de marrom perfeito para que eu não fique parecendo uma coisa só, isso significa o quê? A mesma cor
cor tem nuances diferentes. Então, um pouco mais de brilho, um pouco mais saturada ou menos. E você pode montar look fazendo justamente com essa proposta. Então, você pega a mesma cor, só que em nuances diferentes. Então, por exemplo, se você quiser a parte de cima pode ter um pouco mais de saturação, um pouco mais de brilho, e aí você pode brincar com a cor que você quiser. O que nos leva e, faz a gente lembrar do estilo monocromático, que é você estar completamente com a mesma cor, que tem a mesma intensidade, o mesmo brilho. E aí, claro, você pode colocar uma peça única, então, por exemplo, um vestido verde militar, ou você pode optar por uma camisa, uma calça, uma saia e um casaco, não importa, mas que seja do mesmo tom. E isso acaba sendo a pitada da elegância, a pitada da sofisticação. Fica um look muito elegante, muito sofisticado e ao mesmo tempo estiloso. Fica parecendo que você pensou muito na hora de se vestir. E a última, que eu vou dividir em dois, é misturar os tons terrosos ou com preto ou com branco. E aí a dica que eu deixo pra vocês é que pelo menos eu gosto de misturar os tons terrosos com preto, aqueles tons que são mais tom de marrom mais fechado, esse tom de mostarda, o tom de vinho, o tom de verde militar. Já com branco, eu gosto de misturar bege, eu gosto de misturar até um pouquinho de terracota, mas eu acho que o terracota ele vai bem tanto com preto quanto com branco. O tom de caramelo também. E é interessante essa visualização, do que combina mais com o branco e com o preto, porque acaba realmente passando uma imagem. Por exemplo, eu acho que as combinações com o branco acabam passando algo mais sereno, algo mais tranquilo. Já com o preto, acaba transmitindo um pouco mais de força, um pouco mais de peso. Agora comenta aqui embaixo pra mim quantas peças em tons terrosos tem no seu guarda-roupa, se você ficou interessada em adquirir mais alguma coisa, ou você deixa passar porque não é um tom que combina com a sua pele. Não deixa de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que ama um conteúdo de moda, quer saber como combinar os tons terrosos. Não esquece do seu like, que é muito importante pro crescimento aqui do canal. Se inscreve se ainda não for inscrito e também me acompanha lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, tudo Paty Neves. Mas então era isso pro vídeo de hoje. Um grande beijo e tchau!